E se eu te dissesse que você já foi escolhido para ganhar na loteria, mas ainda não se deu conta disso? Nada é coincidência. O fato de você estar aqui agora, ouvindo estas palavras, é a resposta de um pedido que sua alma já fez em silêncio. Este vídeo não é para todos, só para quem está pronto para ser rico. Se você continuar assistindo, algo vai mudar dentro de você. Você já sentiu no fundo que nasceu para algo maior? Que existe uma força invisível tentando te mostrar um caminho diferente? Talvez você esteja cansado de jogar, de esperar, de sonhar e nunca ver resultado. Mas, e se o problema não for o bilhete, nem o jogo, e sim o seu estado vibracional? Acredite, ganhar na loteria não é sorte, é manifestação, é energia, é consciência. Milhares de pessoas vivem todos os dias desejando riqueza, orando por um milagre, esperando um sinal. E agora, este é o seu. O universo te trouxe até aqui, porque você está pronto para ativar uma nova realidade. E o primeiro passo começa com uma decisão: continuar ou não assistindo. Porque o que você vai ouvir a seguir pode transformar completamente a sua energia de escassez em um campo magnético de abundância. A maioria continua repetindo: eu nunca ganho nada. Mas você não é a maioria. Você é parte dos poucos que estão despertando para a verdade. Você cria a sua realidade com cada pensamento, com cada palavra, com cada emoção que alimenta. E quando você entende que já é digno, já é merecedor e que a abundância está a um pensamento de distância, tudo começa a mudar. Não é coincidência que você tenha visto esse título, nem que seu coração tenha acelerado. Existe uma parte de você que já sabe que está perto, que algo grande está prestes a acontecer. E essa parte está te empurrando para ouvir o que vem agora, porque a oração que será revelada neste vídeo tem o poder de alinhar sua mente com o prêmio que já existe no plano energético. Ganhar na loteria vai muito além de números. É sobre entrar em sintonia com a frequência da riqueza. É sobre declarar ao universo que você está pronto, que você não vai mais viver como vítima da sorte, mas como co-criador da sua fortuna. E para isso, existe uma chave: ativar o sentimento do já ganhei. Porque quando você sente, você emite. E quando você emite, você atrai. Você pode até ter dúvidas agora. Pode pensar: será que isso é real? Mas a verdade é que o seu subconsciente está sempre ouvindo. E ele não entende futuro. Ele responde ao agora. Então, quando você começa a declarar: eu já sou milionário, o prêmio é meu, está feito, você começa a reprogramar a sua realidade. Talvez você já tenha tentado afirmações antes. Talvez tenha feito visualizações que não deram certo. Mas eu preciso te lembrar, não é o que você faz, é como você se sente enquanto faz. E neste vídeo, nós vamos além das palavras. Vamos ativar uma oração poderosa que conecta você com o seu eu milionário. E essa conexão não tem volta. Antes de revelar essa oração, eu preciso que você faça um pacto consigo mesmo. Um pacto de fé, de compromisso, de entrega. Porque o que você vai ouvir é sagrado, é vibracional e exige apenas uma coisa: que você esteja presente. Respire fundo e se prepare, porque a manifestação do seu prêmio começa exatamente agora. Agora que você está com o coração aberto e a mente sintonizada com a energia da abundância, é hora de dar o primeiro passo concreto. Declare, aqui nos comentários, a sua nova realidade. Escreva com fé, com emoção, como se já tivesse acontecido. Diga: eu já ganhei, dei valor que deseja. Está feito. Obrigado, universo. Essa simples frase tem um poder enorme, porque quando você escreve, você ancora. Quando você compartilha, você manifesta. E quando você declara publicamente, o universo entende que você está pronto para receber. Sim, comente agora. Escreva o valor. Escreva o que você fará com esse prêmio. Imagine-se vivendo com essa fortuna nas mãos. Sinta a gratidão tomando conta do seu corpo enquanto você digita. E perceba como, só de fazer isso, sua vibração já está mudando. E se isso está fazendo sentido para você? Se você sentiu aquele arrepio, aquela confirmação silenciosa, então curta este vídeo agora mesmo. Esse simples gesto mostra ao algoritmo e ao universo que você está alinhado com esta frequência de riqueza. Além disso,
Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar conteúdos que não são apenas vídeos, são rituais. Cada novo episódio é uma oportunidade de reprogramar sua mente para a vitória, de manter sua energia elevada e sua fé renovada. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão manifestando juntas aqui. Cada comentário é uma âncora vibracional. Cada visualização é um portal se abrindo. E agora, com o coração firme e a alma pronta, podemos seguir. Porque o que vem a seguir vai ativar a oração milagrosa que está prestes a alinhar o seu destino com o prêmio que você já pediu. Prepare-se. A maioria das pessoas cresceu ouvindo que ganhar na loteria é uma questão de sorte, que é algo aleatório, reservado apenas para alguns poucos sortudos escolhidos ao acaso. E com o tempo, esse pensamento se tornou uma crença limitante que se enraizou no subconsciente de milhões. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? E se eu te provasse que a sorte que você busca fora, na verdade, nasce dentro de você? A verdadeira vitória não está no número sorteado, mas no estado vibracional que você emana todos os dias. É exatamente aí que mora a diferença entre quem apenas sonha com riqueza e quem manifesta. Você não atrai aquilo que deseja com ansiedade ou desespero. Você atrai aquilo que você acredita já ser seu. A loteria, para quem entende as leis universais, não é um acaso. É uma resposta. O bilhete premiado não é um presente do destino, mas um espelho da sua frequência energética. Quando você vibra escassez, frustração, medo, o universo apenas devolve aquilo que você está projetando. Mas quando você vibra certeza, gratidão antecipada e fé inabalável, a realidade ao seu redor começa a se reorganizar para confirmar essa nova verdade. Veja bem, o universo não responde aos seus desejos. Ele responde à sua consciência. E a sua consciência está o tempo todo te dizendo o que você acredita ser possível. Por isso tanta gente joga na loteria já pensando, eu nunca ganho nada, ou vou tentar, mas não vai dar certo mesmo. E adivinha, não dá certo. Porque esse pensamento é uma oração disfarçada, uma declaração silenciosa de que você não está pronto para receber. E o universo respeita isso. Ele nunca vai te dar o que você não acredita que pode ter. Ganhar na loteria exige muito mais do que um jogo físico. Exige um reposicionamento espiritual, um reencontro com seu poder criador. Exige que você se olhe no espelho e diga com convicção, eu sou digno de receber. E isso, infelizmente, é o que falta na vida de muitos. Porque fomos ensinados a duvidar, a desconfiar, a temer o sucesso, como se a riqueza fosse perigosa ou destinada a outros, não a nós. Mas eu estou aqui para te lembrar, você foi feito para prosperar. A abundância é o seu estado natural. A escassez foi aprendida e pode ser desaprendida. Agora, pare por um instante. Feche os olhos, se possível, e respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e imagine que junto com esse ar entra também uma nova frequência. Uma frequência de certeza, de paz, de vitória. Você não precisa mais correr atrás da sorte. Você precisa se tornar ela. Porque o vencedor da loteria não é apenas quem segura o bilhete premiado. É quem já vive internamente como se aquilo fosse inevitável. Quantas vezes você já imaginou como seria ganhar? Quantas vezes visualizou sua conta bancária cheia, sua casa nova, sua família realizada, e mesmo assim sentiu que faltava algo? É porque imaginar sem acreditar é como tentar plantar sementes em solo seco. Por isso, antes de pensar no prêmio, pense no que você acredita ser possível para você. Essa é a verdadeira loteria. Mudar a sua crença para mudar a sua realidade. E veja, eu não estou dizendo que você precisa se tornar alguém diferente. Eu estou dizendo que você precisa lembrar quem você é. Um co-criador, um ser espiritual vivendo uma experiência humana, com total capacidade de acessar riquezas ilimitadas. E sabe como você começa a fazer isso? Parando de se comparar com os outros, parando de repetir histórias de fracasso e começando a contar uma nova história. Uma história onde você já venceu, onde você já ouviu seu nome ser chamado na televisão, onde você já recebeu a ligação confirmando que o bilhete era seu, onde você já está vivendo a abundância que antes só habitava nos seus sonhos. Você pode sentir, não pode?
essa leveza que começa a invadir seu peito enquanto ouve isso. Isso é sinal de que sua frequência está mudando, de que sua alma está respondendo. Porque lá no fundo, você já sabe, existe uma versão sua que já ganhou. E tudo o que você precisa fazer é alinhar-se com ela. E isso começa com pequenos detalhes. A forma como você fala, a forma como você reage às oportunidades, a forma como você entra na casa lotérica ou como segura o bilhete nas mãos. Tudo isso comunica algo ao universo. E ele está sempre ouvindo, está sempre observando suas vibrações, não suas palavras. Ele capta aquilo que está por trás da sua fala, a emoção, a intenção, a crença. É por isso que hoje, aqui, eu te convido a fazer algo diferente. Ao invés de apenas desejar ganhar, comece a viver como se já tivesse ganho. Isso não é fingimento, é fé ativa, é manifestação consciente. É você dizendo para o universo: eu confio, eu recebo, está feito. E se em algum momento a dúvida voltar, não se culpe. Apenas respire fundo e volte a lembrar quem você é. Lembre-se de que tudo acontece primeiro no invisível. A árvore só aparece depois que a semente está firmada na terra. E o seu bilhete premiado já existe, no campo da possibilidade, no plano quântico, no fluxo invisível da abundância. Cabe a você se alinhar com essa versão, até que o invisível se torne visível. Talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu faço isso de forma prática? Como eu mudo meu estado interno? Como eu ativo essa nova consciência? A resposta está mais perto do que você imagina. Está na forma como você se olha, como você declara suas intenções, como você age a partir da certeza. E principalmente, está no poder das palavras que você usa, porque palavras são códigos, e códigos ativam realidades. Quando você declara com emoção frases como: eu sou milionário, o prêmio já é meu, a abundância me persegue, você não está apenas dizendo algo bonito, você está acessando frequências, está comunicando ao universo a sua nova identidade, está saindo do modo espera e entrando no modo manifestação. E é por isso que, ao final deste vídeo, você vai fazer algo muito especial. Algo que já começou a mudar a vida de milhares de pessoas que acessaram esse tipo de conteúdo com o coração aberto. Você vai declarar nos comentários a sua nova realidade, mas não de qualquer forma. Vai escrever como se já tivesse acontecido. Vai colocar o valor que deseja ganhar, o que vai fazer com ele, e vai finalizar com a frase mais poderosa de todas: está feito. Pode parecer simples, mas não subestime o poder desse gesto. Quando você escreve algo com intenção, você dá forma ao invisível. Você começa a mover as engrenagens da manifestação. E mais importante, você se compromete com a sua nova identidade. Então, se você sente que algo está se transformando dentro de você agora, escreva, declare, proclame a sua abundância. E se este vídeo está despertando algo em você, se essa mensagem está te tocando, curta agora mesmo e se inscreva no canal. Não apenas para apoiar o conteúdo, mas para afirmar para o universo que você está pronto para receber mais. Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo portal de manifestação se abrir por aqui. E compartilhe com alguém que também merece acessar essa verdade. A abundância não se esgota. Quanto mais dividimos, mais ela se multiplica. E agora, com essa nova vibração ativada, seguimos juntos rumo ao próximo passo, porque a manifestação está apenas começando. Você que está aqui, nesse exato momento, precisa entender uma coisa fundamental. O universo não opera com base na lógica do mundo material. Ele opera por vibração, por frequência, por consciência. Tudo que existe, tudo que você vê ou deseja ver, já existe num plano invisível, esperando apenas que você entre em sintonia com ele. Essa é a chave que os mestres espirituais e manifestadores sempre conheceram. Neville Goddard, um dos grandes nomes da manifestação, dizia com clareza: você é a única causa. Isso significa que tudo, absolutamente tudo, começa dentro de você. Você não atrai aquilo que quer com desespero. Você atrai aquilo que acredita já ser seu com fé silenciosa e sensação de certeza. É aqui que muitos erram. Acham que manifestação é apenas repetir frases prontas ou visualizar uma vez por semana. Não é. Manifestar
especialmente algo tão grandioso como ganhar na loteria, exige uma transformação profunda de identidade. É você assumir, de forma incondicional, que a riqueza já é sua, que você já foi escolhido, que o prêmio já está reservado com seu nome espiritual. E que a única coisa entre você e esse prêmio é a sua vibração. Você precisa sentir como se aquilo já tivesse acontecido, porque o universo não responde ao quero, ele responde ao sou. É por isso que quando você diz, eu quero ganhar na loteria, você está vibrando a falta. Está dizendo energeticamente, eu ainda não tenho. Mas quando você diz com fé, eu já sou o vencedor, o bilhete premiado já está em minhas mãos. Minha conta bancária já está cheia. O universo começa a mover tudo ao seu redor para alinhar você com essa realidade. Não é mágica, é espiritualidade aplicada. É física quântica na prática. Tudo no universo é energia, inclusive você, inclusive o dinheiro, inclusive o prêmio da loteria. Tudo vibra, tudo se conecta. E quando você começa a pensar, agir, sentir e falar como alguém que já recebeu o que deseja, você entra em ressonância com aquilo, e o invisível começa a se organizar para virar matéria. E é exatamente por isso que essa oração milagrosa que você está prestes a ouvir é tão poderosa, porque ela não é apenas uma sequência de palavras bonitas, ela é um código vibracional, um alinhamento com o seu eu milionário. Cada palavra foi pensada para ativar dentro de você a memória espiritual de abundância, porque sim, você já viveu a riqueza em outras realidades, em outros tempos, em outras dimensões. Agora é hora de lembrar. Não se trata apenas de ouvir, trata-se de absorver, de declarar, de repetir com intenção, de transformar essas palavras em verdade dentro do seu coração. Porque, como dizia Neville Goddard, a única realidade é a consciência, e sua consciência precisa se tornar um campo fértil para a semente da riqueza. Se ela estiver presa em crenças de escassez, de dúvida, de medo, nenhuma oração será suficiente. Mas se ela estiver aberta, disposta a se render, a confiar, a assumir a vitória antes de vê-la, então nada poderá impedir a manifestação. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair milagres com facilidade, enquanto outras passam anos tentando sem sucesso? A resposta está no nível de crença. Quem atrai com facilidade é porque não está tentando, está sendo. Existe uma diferença brutal entre tentar ser milionário e viver como um milionário em espírito. Essa diferença se manifesta no tom de voz, na postura, no pensamento antes de dormir, na forma como você se posiciona diante do mundo. A consciência milionária é silenciosa. Ela não implora, não duvida, não espera. Ela afirma, ela descansa na certeza. Ela reconhece o prêmio como algo natural, como um direito divino. E é isso que essa oração vai fazer com você, abrir um portal para essa nova consciência. Ela vai limpar os ruídos mentais de escassez, dissolver os bloqueios energéticos e alinhar você com a frequência exata da vitória. Mas atenção, para que essa oração funcione, você precisa fazer um acordo com você mesmo. Precisa decidir que não vai mais duvidar, que não vai mais repetir frases como "isso não é para mim", "isso é bom demais para ser verdade" ou "eu nunca ganho nada". Essas frases são maldições disfarçadas, elas sabotam sua energia e o universo leva cada uma delas a sério. O seu subconsciente, especialmente, não brinca com isso. Ele grava tudo e age com base nas suas declarações mais repetidas. Por isso, a partir de agora, você vai começar a falar diferente, vai começar a sentir diferente, vai começar a agir diferente, vai respirar fundo e dizer com alma: "Eu sou o milionário que já venceu", porque isso muda tudo. Essa é a linguagem que o universo entende, é a vibração que abre portas, é a senha energética que ativa o bilhete premiado na sua linha do tempo. E olha, eu sei que talvez você ainda esteja se acostumando com essa ideia. Talvez esteja sentindo que é difícil acreditar de verdade. E está tudo bem. Não se culpe. A mente foi treinada para desconfiar. Mas a alma, a sua alma já sabe. Ela já vibra essa abundância. Ela já viu o futuro. E se você está aqui ouvindo isso, é porque ela está te lembrando, está sussurrando: vai, confia, você já é. O que vai acontecer a partir daqui
não depende apenas de mim, depende da sua entrega, da sua disposição em parar de jogar com medo, de parar de olhar para o bilhete como uma chance remota e passar a olhar como uma extensão natural do seu campo energético. Porque não se trata de prever o futuro, trata-se de criar o futuro com o poder da fé. E isso começa agora. Quando você ouvir a oração que virá a seguir, permita-se mergulhar de verdade. Não ouça como quem apenas assiste a um vídeo, ouça como quem está entrando num templo, como quem está diante de um momento sagrado. Porque é isso que é, um momento onde o invisível se curva diante da sua fé, um instante onde você abandona a dúvida e veste a certeza. E antes que isso aconteça, quero te propor algo muito simples, mas poderoso. Se em algum momento do que você ouviu até aqui, você sentiu uma conexão, um arrepio, uma emoção, comente aqui embaixo. Mas não comente qualquer coisa. Use as palavras certas. Declare com alma. Escreva: eu sou a causa, eu sou a chave, o prêmio já é meu. Deixe essa frase nos comentários para firmar essa nova identidade. E se quiser reforçar ainda mais essa vibração, escreva também o valor que deseja receber, como se já tivesse sido premiado. Pode ser algo como 10 milhões. Está feito. Gratidão, universo. Esse é o seu momento de se comprometer com a manifestação. Não como um espectador, mas como um criador. Então escreva, sinta, declare e prepare-se, porque o que vem a seguir vai ativar profundamente a sua consciência milionária. Então respire fundo agora, porque chegou o momento mais poderoso deste vídeo. O momento onde palavras deixam de ser apenas sons e se tornam códigos vibracionais, capazes de abrir portas invisíveis. Você já sentiu esse chamado dentro de você até aqui, e agora é hora de responder com sua alma. Essa oração milagrosa que você vai ouvir e repetir comigo não é comum. Ela foi cuidadosamente formulada para ativar, dentro da sua consciência, a presença do seu eu milionário. Não se trata de um pedido ao universo, é uma declaração, uma confirmação espiritual de que o prêmio já foi entregue no plano energético e que agora está se manifestando. O segredo para que essa oração funcione está na forma como você a pronuncia. Não fale apenas com a boca, fale com o coração. Sinta cada palavra atravessar o seu corpo como uma onda de luz. Imagine que, a cada frase dita, sua energia vai sendo sintonizada com a frequência da abundância, da certeza, da riqueza já realizada. Esta é a oração que conecta você ao campo quântico da vitória. Então, quando eu disser repita comigo, não hesite. Fale em voz alta se puder, ou então com a alma, com firmeza e emoção. Porque quanto mais emoção você colocar, mais forte será a vibração emitida. E lembre-se, o universo não responde ao que é falso. Ele responde ao que é sentido como real. Agora, posicione-se com reverência, como se estivesse diante de algo sagrado. Relaxe os ombros, mantenha a coluna ereta, inspire profundamente e solte devagar. Sinta o ar entrando como uma confirmação de que você está prestes a acessar uma nova realidade. E então, quando estiver pronto, repita comigo: eu sou um campo magnético de abundância. Eu recebo com gratidão tudo o que já é meu. A riqueza flui até mim com facilidade e alegria. O prêmio da loteria já foi entregue no plano divino. Eu sou digno, eu sou escolhido, eu sou próspero. O universo me surpreende com bênçãos diárias. Minha realidade está sendo moldada pela fé. O valor que deseja já estão na minha conta. Está feito. Está selado. Assim é. Assim será. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora feche os olhos por alguns segundos, não apenas para encerrar, mas para permitir que essa oração desça até o seu subconsciente. Respire com calma e visualize uma cena. Imagine-se abrindo seu aplicativo bancário e vendo o valor exato da loteria. Sinta a emoção invadir seu corpo. Ouça a voz do atendente dizendo: parabéns, você é o vencedor. Veja-se contando a novidade para alguém que você ama. Veja o sorriso, a surpresa, a alegria. Sinta isso como se estivesse acontecendo agora. Essa visualização não é imaginação vazia. É manifestação ativa. O seu cérebro não distingue o que é real do que é intensamente sentido. E o seu subconsciente, ao receber essa cena repetidamente, começa a se reorganizar
para que ela se torne realidade. É por isso que essa oração funciona, porque ela vem acompanhada de imagem, de emoção, de vibração, e essas três forças juntas são a base da manifestação verdadeira. Mas existe algo ainda mais importante: a repetição. Não pense que basta ouvir uma vez. Essa oração precisa ser integrada, precisa se tornar parte da sua rotina espiritual. Você pode repeti-la ao acordar, pode ouvi-la antes de dormir, pode mentalizá-la enquanto estiver indo à lotérica comprar seu bilhete. E, acima de tudo, pode utilizá-la como escudo contra os pensamentos de escassez que ainda tentam voltar. Sempre que sentir dúvida, volte a essa oração. Sempre que sentir medo, repita: o prêmio já é meu. Isso é mais que uma frase. É um código. E eu preciso te lembrar de algo muito importante. Esse tipo de prática não é para quem está apenas curioso. É para quem está comprometido. É para quem decidiu que já não aceita mais viver preso ao mesmo ciclo. É para quem entende que ganhar na loteria é uma consequência da transformação interior. Não espere o bilhete premiado para se sentir um vencedor. Sinta-se agora como quem já venceu. Viva como quem já foi premiado. E você verá que o universo não falha. Há uma verdade espiritual muito forte por trás disso tudo. A energia não mente. Se você diz que acredita, mas vibra medo, o universo responde ao medo. Se você diz que confia, mas age com ansiedade, o universo responde à ansiedade. Mas se você diz: eu já recebi, com um coração em paz, com uma alma rendida e um corpo leve, então prepare-se, porque a manifestação já começou. E ela virá por caminhos que você nem imagina. Pode ser através de uma intuição, de uma coincidência estranha, de um número que aparece repetidamente, ou de uma vontade inexplicável de jogar em um lugar específico. Tudo isso são sinais. Tudo isso é o universo respondendo à sua nova vibração. A partir de agora, essa oração é sua. Você pode escrevê-la, pode gravá-la com sua própria voz, pode criar seu próprio ritual com ela, pode usá-la como parte de um altar espiritual, como uma prática diária, como uma âncora para se manter firme nos dias de dúvida. E sempre que usá-la, lembre-se, você não está apenas falando, você está reprogramando sua mente, ativando seu campo magnético e afirmando para todo o universo que você está pronto. Agora, se essa oração te tocou, se você sentiu algo diferente, algo profundo, algo que fez seu coração bater mais forte, então compartilhe essa experiência com o universo e com essa comunidade. Comente aqui embaixo a frase: está feito, o prêmio já é meu. E se quiser firmar ainda mais esse código energético, escreva o valor que você está pronto para receber. Declare com fé, como por exemplo, 17 milhões. Eu recebo. Está feito. Essa simples atitude, esse pequeno gesto, é uma forma poderosa de ancorar a manifestação. O espaço dos comentários não é só uma parte do vídeo, é um altar coletivo, um campo de manifestação em grupo onde cada declaração fortalece a próxima. E é por isso que eu te convido, com toda a minha energia, a deixar ali o seu compromisso, a sua frase, a sua profecia. Porque ao fazer isso, você não está apenas escrevendo, você está criando. E agora que essa frequência foi ativada, é hora de continuar. Porque a jornada espiritual rumo ao seu prêmio da loteria está apenas começando. Maria era uma daquelas pessoas comuns que o mundo insiste em ignorar. Tinha 47 anos, 2 filhos, contas acumuladas e uma fé que, apesar de silenciosa, ainda queimava dentro dela como uma chama que nunca se apaga. Ela não era diferente de você. Trabalhava o dia inteiro, voltava para casa exausta, mas ainda assim mantinha um caderno velho ao lado da cama, onde escrevia todas as noites frases como: a abundância já está vindo, eu sou rica, eu fui escolhida. Ninguém acreditava nisso, nem mesmo seus parentes próximos. Alguns riam, outros apenas se calavam, mas ela continuava, mesmo sem provas, mesmo sem sinais, porque no fundo sentia que algo grande estava para acontecer. Foi numa madrugada de terça-feira, rolando o feed do celular, que Maria encontrou este mesmo vídeo. O título parecia falar diretamente com ela. Não ouça se não estiver pronto para ser rico. Ela hesitou por alguns segundos, mas clicou, e ao ouvir a oração milagrosa, algo nela despertou. Não era apenas um conteúdo espiritual, era um chamado.
E naquele instante, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, ela decidiu se entregar de verdade. Não por desespero, mas por convicção. Como se aquela fosse a última chave de uma porta que ela já tentava abrir há anos. Durante os 7 dias seguintes, Maria fez da oração um ritual sagrado. Acordava 15 minutos mais cedo, acendia uma vela branca, colocava o celular em modo avião e ouvia cada palavra como se fosse escrita exclusivamente para ela. Não era apenas a voz, era a energia. Era como se, a cada repetição, sua alma fosse se lembrando de uma verdade antiga. Ela já era rica, só tinha esquecido disso por um tempo. Ela sentia seu coração leve, suas mãos formigarem, e mesmo quando o medo batia, porque o medo sempre bate, ela voltava à frase: "O prêmio já é meu. Está feito. Gratidão." No 8º dia, algo completamente fora do normal aconteceu. Maria, que sempre comprava seus bilhetes em uma lotérica no centro, sentiu uma intuição forte de ir a uma pequena banca no bairro vizinho. Não questionou. Apenas seguiu. E quando chegou lá, ouviu a atendente dizer: "Você é a 3ª pessoa que vem aqui hoje com essa mesma sensação." Riu por dentro, mas escolheu os números com base em algo que viu durante uma das orações. A data de nascimento dos filhos, um número que aparecia nos sonhos, e o número 8, por ser o dia da manifestação. Ela fez o jogo com tranquilidade. Não contou para ninguém. Voltou para casa e, como de costume, repetiu a oração antes de dormir. Naquela noite, sonhou que recebia uma ligação. No sonho, uma voz dizia: "Parabéns, Maria, está feito." E quando acordou ao ver o noticiário, o coração quase parou. Os números sorteados eram exatamente os dela, 1 a 1. O bilhete estava ali, na cômoda. As mãos tremiam, os olhos se enchiam de lágrimas. Era real. Maria havia acabado de ganhar mais de 28 milhões de reais. Não foi só o dinheiro, foi o sentimento de confirmação, de que tudo o que ela acreditava, mesmo quando ninguém mais acreditava, estava certo. Ela chorou, orou, agradeceu. Mas não ficou só nisso. Usou parte do prêmio para ajudar outras mulheres como ela. Criou um projeto social para mães solteiras, montou um centro de apoio com alimentação, assistência financeira e oficinas de espiritualidade prática. Hoje, Maria não é só uma milionária, é uma referência espiritual, e quando perguntam como tudo começou, ela responde com um sorriso: "Começou quando eu decidi agir como se já tivesse ganho. Começou com uma oração, com um vídeo, com um momento de decisão." E sabe o que é mais incrível? Essa mesma energia está disponível para você agora. A mesma frequência que transformou a vida de Maria está sendo ativada neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras. Não é coincidência que você esteja aqui. Não é acaso. É alinhamento. Você está vibrando exatamente onde deveria estar. E se você sente isso no seu coração, mesmo que ainda não veja as provas, confie. A história de Maria não é única. Existem outras, muitas outras, como a de Ricardo, que visualizou por 21 dias seguidos a cena de entregar um cheque simbólico para a ONG que ele queria ajudar. Ele não contava isso para ninguém, mas fazia com tanto detalhe que chegava a sentir o peso do papel na mão. No 22º dia, uma corrente de eventos começou, uma sequência improvável de coincidências, até que, sem esperar, ele foi o único ganhador de um sorteio acumulado da Loteria Federal. Ou como Helena, que mesmo em meio à depressão e às dívidas, resolveu testar um último recurso. Ela imprimiu a oração, colou na parede do quarto e recitava todos os dias com o coração apertado, mas com esperança. 2 meses depois, ela não só venceu na loteria, mas também teve sua história contada em um programa de TV que inspirou outras centenas de pessoas a fazerem o mesmo. O dinheiro veio, mas o mais importante foi a transformação interna. Ela se tornou outra mulher. Essas histórias têm algo em comum. Nenhuma delas começou com certeza. Todas começaram com fé. Fé diante da dúvida, fé diante da escassez, fé diante da risada dos outros. E essa mesma fé está sendo colocada diante de você agora. Não importa onde você mora, quanto você tem na conta, ou se já tentou outras vezes. O universo não trabalha com lógica terrena, ele trabalha com energia. E quando você ativa essa energia com intenção, com alma,
com repetição, o impossível começa a se organizar a seu favor. É por isso que esse vídeo não é apenas um conteúdo espiritual. Ele é um gatilho energético. É como se, ao clicar aqui, você tivesse ativado um novo ciclo na sua linha do tempo. Um ciclo onde os sinais vão se intensificar, onde os sonhos vão ficar mais claros, onde as intuições vão se tornar mais precisas, e onde você vai começar a perceber que tudo, absolutamente tudo, já estava se preparando para esse momento. Se você sentiu isso enquanto ouvia essas histórias, então está pronto. Não apenas pronto para jogar, mas pronto para receber. E, como prova desse compromisso, escreva aqui nos comentários: eu sou o próximo milagre. Está feito. Use exatamente essas palavras. Elas carregam uma frequência poderosa. E se quiser deixar ainda mais claro para o universo, escreva o valor que você deseja manifestar. Seja ousado. Escreva com emoção, como por exemplo, R$22.500.000. Eu recebo. Gratidão eterna. Está feito. Cada vez que alguém comenta, esse espaço se transforma num portal coletivo de manifestação. E quanto mais pessoas declaram, mais essa energia se multiplica. Então, declare, compartilhe sua intenção e prepare-se, porque o seu nome pode ser o próximo a entrar nessa corrente de milagres. Tudo que você ouviu até agora, desde a oração até as histórias reais de transformação, tem uma base muito mais profunda do que simples motivação. Existe um fundamento energético, espiritual e também científico por trás de cada palavra, de cada declaração, de cada visualização. E quando você entende como o subconsciente funciona, tudo faz sentido. O que parecia milagre começa a ser visto como resultado direto de um alinhamento entre pensamento, emoção e fé. Não é mágica, é mecânica da mente, é espiritualidade aplicada com consciência, é manifestação com entendimento. A primeira coisa que você precisa saber é que o subconsciente não diferencia realidade externa de realidade interna. Ele não distingue se você está de fato segurando um bilhete premiado ou apenas imaginando isso com total entrega emocional. Para o seu subconsciente, o que importa é o sentimento, a imagem mental e a frequência vibracional emitida. E mais ainda, ele não entende conceitos de tempo. Não existe amanhã ou um dia eu vou ganhar. Tudo que o subconsciente reconhece é o agora. Então, quando você diz, eu sou rico agora, o prêmio já é meu, está feito, você está reprogramando a matriz interna que controla a sua vida. Você está dizendo, isso já existe, isso já está presente. E o universo, por ressonância, responde. É por isso que repetir frases como, eu vou ganhar na loteria, pode ser muito mais prejudicial do que parece. Porque ao dizer eu vou, você está empurrando a manifestação para o futuro. Está dizendo ao subconsciente que aquilo ainda não é real. E ele, obediente como sempre, mantém essa realidade distante. O correto é sempre usar o tempo presente. Não é eu vou ganhar, é eu ganhei. Eu sou o ganhador. O dinheiro já está na minha conta. Essas frases, quando acompanhadas de emoção verdadeira, ativam partes do cérebro responsáveis por processar experiências como reais. O corpo sente, vibra, acredita. E então, o externo começa a se organizar para refletir isso. Estudos da neurociência moderna comprovam isso. Quando você visualiza uma cena intensamente, os mesmos circuitos neurais que seriam ativados na experiência real também se acendem. É como se o seu cérebro fosse programado pela repetição e pela emoção. E isso é exatamente o que as técnicas espirituais de manifestação fazem. Elas usam linguagem emocional, imagens vívidas e declarações afirmativas para moldar uma nova estrutura subconsciente. Neville Goddard sabia disso há décadas quando dizia, você atrai o que você é, não o que deseja. É por isso que a prática diária é tão importante. Cada vez que você declara eu sou milionário, o bilhete premiado está em minhas mãos, você não está apenas se iludindo, você está criando novos caminhos neuronais, está enfraquecendo antigos padrões de escassez, de medo, de dúvida e fortalecendo uma nova identidade de riqueza, abundância e certeza. E o mais impressionante é que, com o tempo, isso se torna automático. Você começa a pensar, agir e sentir como um milionário, antes mesmo do dinheiro chegar. E adivinha, ele chega.
Porque o universo não pode resistir a uma mente que já vive no estado vibracional da conquista. O subconsciente também é movido por repetição. É como uma terra fértil. Tudo que você planta ali, com consistência, cresce. Então, se você passou anos dizendo para si mesmo que é difícil, que não é merecedor, que nunca tem sorte, é isso que cresceu. Mas agora, com esse novo conteúdo, com essa nova frequência, você tem a oportunidade de plantar algo novo, algo grandioso, algo digno da sua verdadeira essência, porque a sua alma sabe, você nasceu para mais, você nasceu para vencer, você nasceu para manifestar milagres. Existe uma outra questão importantíssima. O subconsciente é altamente influenciado por estados emocionais intensos. É por isso que orações feitas com emoção, declarações acompanhadas de lágrimas, visualizações feitas com arrepios, tudo isso tem um poder imenso. Porque são nesses momentos de intensidade que o subconsciente está mais aberto, mais receptivo, mais maleável. E é justamente por isso que os vídeos que você vê aqui são criados com música de fundo específica, com voz em tom meditativo, com palavras que tocam fundo. Tudo isso é feito para acessar o seu subconsciente da forma mais profunda e verdadeira possível, para que as palavras não passem apenas pela mente racional, mas desçam ao coração. E uma vez que essas palavras descem ao coração, uma vez que essa nova verdade se instala como certeza, o externo não tem outra escolha a não ser se moldar. O bilhete premiado não é mais uma questão de acaso, é consequência, é resposta, é reflexo da vibração interna que você está emitindo todos os dias. E quanto mais você se alinha com isso, mais sinais começam a surgir. Coincidências, números que se repetem, sonhos vívidos, impulsos para comprar em lugares diferentes, pessoas que falam coisas que parecem recados do universo. Tudo isso é parte do processo. Tudo isso é seu subconsciente guiando o seu corpo e sua mente na direção da manifestação. Mas existe uma armadilha, e você precisa estar atento. O subconsciente também responde a tudo o que você consome. Isso inclui palavras negativas, conversas de derrota, ambientes tóxicos, conteúdos que reforçam escassez. Por isso, ao mesmo tempo que você planta declarações positivas, precisa cuidar da sua energia. Precisa proteger sua mente como se fosse um santuário, porque ela é. Sua mente é o portal entre o visível e o invisível, e tudo o que passa por ela, se repetido com emoção, vira realidade. Então, o que fazer com tudo isso? Você já tem a ferramenta, a oração. Já tem o entendimento, o funcionamento do subconsciente. Agora falta o comprometimento. Comprometimento com uma nova identidade. Comprometimento com a prática diária, comprometimento com o silêncio interior necessário para ouvir os sinais, comprometimento com o desapego do antigo eu, que duvidava, que achava difícil, que se sentia pequeno, porque agora é o momento de deixar essa versão para trás. Ela já cumpriu seu papel. Agora é hora de assumir quem você realmente é, um ser espiritual, com poder infinito, capaz de criar realidades com a força do pensamento e da emoção. E se você chegou até aqui com o coração vibrando, com a mente aberta, com a alma em expansão, então este é o momento de deixar isso registrado, não apenas para você, mas para o universo. Escreva nos comentários a seguinte frase: minha mente já aceitou, meu subconsciente já está manifestando. O prêmio é meu. Repita isso enquanto digita. Sinta a força dessas palavras entrando em cada célula do seu corpo. E se quiser intensificar ainda mais essa vibração, adicione. O valor que deseja já estão na minha realidade. Gratidão eterna. Está feito. Não tenha vergonha de declarar. O espaço dos comentários é um campo energético de confirmação coletiva, e cada frase escrita ali é uma semente plantada na consciência universal. Então escreva, declare. E prepare-se, porque no próximo passo dessa jornada, vamos aprofundar ainda mais esse processo de manifestação. Mas agora que você já compreende o poder do subconsciente, da vibração e da repetição, é hora de falarmos sobre algo extremamente importante, e talvez até desconfortável, mas necessário. Eu preciso fazer um alerta que pode ser a diferença entre manifestar a vitória e continuar preso em um ciclo invisível de frustração.
Existe um erro sutil que faz com que muitas pessoas bloqueiem completamente a manifestação, mesmo quando estão fazendo tudo certo, mesmo quando estão orando, repetindo afirmações, visualizando, meditando. E esse erro, infelizmente, é muito mais comum do que você imagina. Talvez você até já tenha cometido, sem perceber. Esse erro é a dúvida silenciosa, disfarçada de cautela, a dúvida que vem depois da oração, depois da prática, quando você se deita à noite e lá no fundo pensa: será que isso é real mesmo? Será que vai funcionar para mim? E se nada acontecer? É nesse exato momento que tudo o que você construiu começa a se desfazer, porque a fé verdadeira não é um impulso, não é uma emoção temporária durante o vídeo ou uma inspiração repentina ao ouvir uma frase forte. Fé é continuidade, é permanência. É o estado interno que você carrega quando as luzes estão apagadas, quando ninguém está olhando, quando os boletos ainda estão na gaveta, quando o prêmio ainda não chegou fisicamente. Fé não é um evento, é um posicionamento, é uma escolha diária. E se você faz a oração de manhã e à noite e volta a sentir medo, insegurança, desconfiança, então sua vibração se fragmenta, sua energia se divide e a manifestação, que exige foco, começa a desacelerar. Muita gente não percebe, mas o que sabota o processo de ganhar na loteria com a lei da atração, o que corta a conexão com a abundância, não é a falta de técnica, não é a ausência de um ritual, é a ausência de estabilidade vibracional. Porque toda vez que você duvida, é como se enviasse ao universo uma mensagem confusa. Você diz: eu sou milionário, mas sente: ainda estou longe disso. Você declara: está feito, mas vibra. Será mesmo? E o universo, que responde à vibração e não às palavras, entrega exatamente aquilo que você está sentindo com mais intensidade. É por isso que tantas pessoas afirmam com a boca, mas não veem resultados, porque o coração ainda está preso na escassez. E é exatamente isso que precisa mudar. O erro mais comum não está em não saber manifestar, está em não saber sustentar a vibração depois de manifestar. É como plantar uma semente poderosa e todos os dias cavar a terra para ver se ela já brotou. Você não vê o broto, acha que não funcionou e desiste. Mas a manifestação tem um tempo invisível, um tempo quântico, um processo que acontece nos bastidores da realidade. E quanto mais você questiona, mais você adia o florescer. É por isso que eu te digo com todo o carinho e verdade: pare de duvidar de si mesmo, pare de cancelar com o pensamento o que você afirmou com a alma. Pare de achar que o seu milagre é pequeno demais para o universo. O universo cria galáxias com facilidade. Imagine o que ele pode fazer com um bilhete premiado. Mas ele precisa de você inteiro, presente, confiante. Ele precisa da sua fé como uma âncora, não como um pêndulo que balança ao sabor das circunstâncias. Outro erro que bloqueia a manifestação é comparar seu processo com o dos outros. Às vezes você vê alguém dizendo que manifestou em 7 dias e começa a pensar: por que comigo não acontece assim? Mas a verdade é que cada ser tem um campo vibracional único, um histórico de crenças, uma bagagem emocional, um nível de permissão energética diferente. Comparar-se é um veneno silencioso. Você começa a gerar inveja, frustração e, principalmente, desacredita do seu próprio caminho. E isso cria ainda mais distância daquilo que você quer. Você precisa entender que sua manifestação tem um ritmo próprio. Pode acontecer de forma súbita, como uma explosão de sincronicidades, ou pode vir como uma sequência de pequenos sinais que vão te guiando até o momento certo. O importante é manter o campo limpo. E manter o campo limpo significa vigiar seus pensamentos, proteger sua fé, evitar conversas que anulam sua energia, não alimentar dúvidas, não racionalizar demais. Porque quando você entra no modo como vai acontecer, quando vai acontecer, será que vai acontecer? Você volta a vibrar no controle. E a manifestação não acontece por controle. Ela acontece por entrega. A dúvida é a armadilha mais sofisticada do ego. Ela vem sorrateira, com argumentos aparentemente racionais. Mas isso nunca aconteceu antes. A probabilidade é tão pequena. Será que não estou perdendo tempo? Mas você precisa se lembrar. O seu ego não entende manifestação. Ele entende repetição de passado.
Ele é programado para sobreviver, não para criar milagres. Quem cria é a alma, e a alma não calcula, a alma sente, a alma sabe, a alma confia no invisível. Por isso, toda vez que a dúvida vier, e ela virá, você vai acolhê-la com amor, mas não vai alimentá-la. Vai lembrar da oração, vai repetir o código, vai respirar fundo e dizer: eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Está feito. Essa é a verdadeira maestria espiritual. É continuar acreditando mesmo quando tudo ao redor ainda parece igual. É manter a vibração elevada, mesmo quando o externo ainda não refletiu a mudança, porque é exatamente nesse ponto que a mágica acontece. É nesse momento que o universo testa sua constância. E se você passar por esse teste, mantendo sua frequência, então nada poderá impedir a realização. Agora, depois de tudo isso que compartilhamos, depois de abrir sua mente para a ciência da manifestação, depois de compreender a profundidade do seu poder criador, eu quero te convidar a declarar isso nos comentários, mas não com pressa, não de forma automática. Escreva com presença, com verdade, com alma. Comente a frase: eu sustento minha fé, minha vibração é firme, eu confio no invisível. E se quiser elevar ainda mais essa vibração, escreva também: esse o valor do prêmio já é real na minha vida. Gratidão eterna, está feito. Lembre-se, cada palavra escrita aqui é uma âncora energética, um código que vibra, um chamado para o universo. Então escreva com consciência e mantenha-se conectado, porque a partir daqui a jornada continua, e o que vem depois disso vai te mostrar como os sinais começam a se organizar para confirmar a manifestação que você já iniciou. Quando você se alinha vibracionalmente com o prêmio da loteria, algo começa a acontecer nos bastidores da sua realidade. Uma engrenagem invisível se coloca em movimento. As peças começam a se encaixar, mas não de forma lógica ou linear, como você foi acostumado a esperar. Elas se organizam através de uma inteligência espiritual muito superior. É nesse ponto que entra o que Neville Goddard chamou de a ponte dos incidentes, um fenômeno profundo, sutil e incrivelmente poderoso. E se você não estiver atento, pode achar que são apenas coincidências. Mas eu estou aqui para te lembrar, não existe coincidência quando a fé é firme. Existem sinais, existem pontes, existem guias disfarçados de detalhes cotidianos. A ponte dos incidentes é literalmente o caminho que o universo constrói para levar você do seu estado atual até a manifestação do seu desejo. No caso da loteria, pode começar com uma intuição forte, um pensamento recorrente, um número que aparece repetidamente, ou até mesmo um impulso inexplicável de mudar a rotina. De repente, você sente vontade de fazer o jogo em uma casa lotérica diferente, ou muda os números que costuma usar, ou alguém que você nem conhece menciona algo sobre sorte que de algum modo parece um recado direto. Essas são as pontes. E quando você começa a reconhecê-las, algo mágico acontece. Você para de resistir ao processo e passa a fluir com ele. Imagine que você visualizou com intensidade que está ganhando 12 milhões. Sentiu, acreditou, declarou, repetiu a oração. Agora, sua vibração está moldando o campo quântico, e o universo responde a isso, organizando eventos, pessoas, situações e caminhos para materializar esse prêmio. Mas a manifestação não vai simplesmente cair do céu sem envolvimento seu. Ela precisa de um gatilho no mundo físico. Esse gatilho, muitas vezes, começa com algo tão pequeno quanto uma vontade súbita de sair de casa, mudar o caminho, olhar para o relógio e ver números repetidos: 11, 11, 22, 22, 17, 17. Esses sinais numéricos não estão aí por acaso. São confirmações vibracionais. A ponte está sendo construída. O maior erro de quem começa a manifestar conscientemente é ignorar os pequenos impulsos internos. Porque eles não vêm com uma placa dizendo: "Ei, isso é o universo". Eles vêm como sugestões suaves, como ideias que surgem do nada, como encontros aparentemente aleatórios. Só que nada é aleatório em um campo de manifestação ativa. Cada incidente, por menor que seja, faz parte de um script invisível que te leva até o momento em que o prêmio se manifesta na sua realidade.
Lembre-se de Maria, aquela mulher comum que venceu na loteria após ouvir a oração por 7 dias. O que muitos não sabem é que, no 8º dia, ela não jogou os mesmos números de sempre. Ela não foi ao mesmo lugar de sempre. Ela seguiu um impulso que parecia bobo: comprar o bilhete em uma lotérica diferente, usando uma sequência que havia sonhado semanas antes, mas que não fazia sentido até aquele dia. Esse impulso, essa sequência e aquela mudança foram parte da ponte. O universo havia colocado as pistas, e ela teve sensibilidade suficiente para segui-las. Isso é o que separa quem apenas deseja de quem manifesta. Quando você diz, está feito, você não está só decretando o fim do processo. Está iniciando uma nova forma de percepção. Você começa a ver o mundo com olhos de quem já recebeu. E é aí que a ponte dos incidentes se revela. Um comercial na TV com números que chamam sua atenção. Uma notícia sobre ganhadores que mencionam um método. Um sentimento no peito dizendo, vai agora. E você não pode ignorar isso. Porque quanto mais você responde aos sinais com fé, mais o universo te guia. É como se o seu eu futuro, aquele que já ganhou, estivesse soprando ideias no seu ouvido. Ele está lá, do outro lado da linha do tempo, dizendo, vem por aqui, confia, faz esse jogo, usa esses números, vai nessa direção. E você sente isso como um aperto no estômago ou um arrepio inesperado. Pode ser uma mensagem em um post, uma música que toca com palavras-chave como milagre, dinheiro chegando, transformação. Essas coisas mexem com você, porque são partes do seu próprio campo vibracional respondendo a você. Por isso, você precisa estar em um estado de escuta constante. Não escuta com os ouvidos físicos apenas, mas com a alma, porque o universo está o tempo todo conversando com você. A pergunta é, você está ouvindo? Ou está tão preso à lógica, tão ocupado com os ruídos da mente, que não percebe quando a ponte está bem diante de você? E aqui vai um outro detalhe poderoso. Nem sempre a ponte dos incidentes é feita só de momentos agradáveis. Às vezes, ela vem através de desconfortos, um atraso, um cancelamento, uma frustração que mais tarde se revela como o empurrão exato que te levou ao lugar certo, na hora certa, para receber o sinal que faltava. Não interprete obstáculos como bloqueios. Eles podem ser desvios sagrados, redirecionamentos espirituais. Tudo, absolutamente tudo, está servindo ao propósito da sua manifestação quando você está vibrando na certeza. A ponte dos incidentes não é lógica, é quântica. E é por isso que você precisa manter a mente aberta e o coração aquecido. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, mesmo que os números ainda não tenham sido sorteados, a manifestação está em andamento. E você precisa continuar caminhando sobre essa ponte com confiança, com leveza e, acima de tudo, com gratidão. A gratidão é a cola energética que mantém você firme na ponte. Quando você agradece antes mesmo de ver, você está dizendo, eu confio tanto que já celebro. Isso cria um campo magnético irresistível. É por isso que eu sempre digo para agradecer antes de jogar, durante a oração, ao escrever nos comentários, ao visualizar a cena da vitória. A gratidão é o código mais puro da certeza. É ela que acelera os passos na ponte. Agora, se você chegou até aqui sentindo que algo se mexeu dentro de você, que algo está diferente, que alguma coisa se alinhou, então reconheça esse momento como mais do que especial, porque talvez você já esteja sobre essa ponte. Talvez a sua próxima intuição seja a peça final desse quebra-cabeça. E para selar essa vibração, escreva nos comentários, estou atravessando a ponte, confio nos sinais, o prêmio já é meu. E se quiser deixar ainda mais claro para o universo qual realidade você está ancorando, declare, de um valor desejado. Eu recebo. Está feito. Lembre-se, cada declaração escrita é uma confirmação vibracional. E quando você escreve com alma, você fortalece a ponte. Você acelera os passos. Você abre mais canais para que os sinais apareçam. Então escreva, declare, sinta. E continue atento, porque a próxima coisa aparentemente aleatória que acontecer pode ser o passo exato que faltava para a sua manifestação se tornar visível. Agora que você já compreende o papel do subconsciente, da oração, da fé constante
e da ponte dos incidentes, chegou o momento mais transformador deste processo. É a hora da prática guiada, do momento em que você deixa de ser apenas um ouvinte e se torna, de fato, um co-criador consciente da sua nova realidade. Não é só um exercício, é um ritual energético, um ponto de virada vibracional. É aqui que você começa a acessar, com intenção total, o campo invisível, onde o prêmio já existe, onde sua realidade milionária já está pronta, aguardando apenas o seu alinhamento. Mas antes de começarmos, eu quero que você se dê permissão para isso. Permita-se sentir como seria ter 7 milhões, AS 15 milhões, a 30 milhões na sua conta bancária agora. Permita-se imaginar, sem medo, sem freios, sem racionalizar. Apenas imagine. Porque quando você sente com intensidade, sem dúvida, você envia ao universo um sinal claro. Eu estou pronto. Eu já sou isso. Está feito. E esse sinal vibra mais alto do que qualquer palavra. Essa é a linguagem que o universo entende. Então, respire fundo agora. Inspire lentamente. Segure o ar por 3 segundos. E solte com leveza. Faça isso mais uma vez. Inspire, segure, solte. Mais uma vez. Agora feche seus olhos. Isso mesmo. Feche os olhos por alguns instantes. Esqueça tudo ao redor. Não existe mais tempo. Não existe mais pressa, não existe mais passado. Existe apenas este instante, o agora eterno, o portal do presente onde toda manifestação acontece. Com os olhos fechados, eu quero que você visualize a tela do seu celular. Veja o ícone do aplicativo do seu banco. Imagine-se abrindo esse aplicativo com total naturalidade. Você não está curioso, não está ansioso. Você está calmo, confiante, com aquela certeza tranquila de quem já sabe o que vai encontrar. Agora veja claramente os números que aparecem na tela. 5.000 mil reais, 18.000 mil reais, 34.000 mil reais. Escolha o valor que mais vibra com você. Veja cada zero. Veja a vírgula. Veja o símbolo do real. E agora sinta. Sinta como seu corpo reage ao ver isso. Suas mãos talvez formiguem. Seu coração talvez acelere. Isso é o campo vibracional se ativando. Agora, ainda com os olhos fechados, leve a mão direita ao peito e diga com voz firme, porém suave: eu recebo. Está feito. Essa é a minha nova realidade. Repita isso mais uma vez. E novamente. 3 vezes. Porque o número 3 carrega poder de manifestação, de confirmação, de trindade espiritual. Sinta essas palavras ecoarem no seu corpo. Eu recebo. Está feito. Essa é a minha nova realidade. Agora imagine que você compartilha a notícia com alguém que você ama profundamente. Veja o rosto dessa pessoa se iluminando. Pode ser sua mãe, seu filho, seu parceiro, um amigo de alma. Veja o sorriso. Ouça as palavras de surpresa. Sinta o abraço. Sinta a gratidão de poder ajudar, de poder transformar vidas com essa conquista. Essa imagem, esse momento, esse sentimento, isso é ouro vibracional. É com isso que o universo trabalha. Permaneça nessa cena mais alguns segundos. Talvez você esteja assinando um cheque de doação. Talvez esteja recebendo as chaves da casa nova. Talvez esteja planejando uma viagem com sua família. Deixe sua imaginação fluir. Lembre-se, o subconsciente grava tudo como real. E quanto mais real parecer, mais rápido acontece. Agora, devagar, vá abrindo os olhos e respire mais uma vez. Leveza, clareza, vibração elevada. Algo em você já mudou. E isso é o que importa, porque a mudança energética sempre vem antes da mudança física. A manifestação está em movimento. O bilhete premiado está mais perto do que você imagina. E agora, você está vibrando na frequência exata para recebê-lo. Se você sentiu isso, se algo dentro de você se iluminou, mesmo que por alguns segundos, então é hora de ancorar essa vibração com uma declaração escrita. Escreva nos comentários a frase: eu já recebi ou coloque o valor. Está feito. Não escreva apenas por escrever. Escreva sentindo. Escreva com intenção. Escreva como se estivesse assinando energeticamente a confirmação da sua nova vida. E, se quiser potencializar ainda mais, adicione: essa é a minha realidade. Eu recebo com gratidão. Eu confio nos sinais. Esse comentário não é apenas um texto público. É uma âncora energética, uma declaração ao universo,
uma chave de acesso vibracional. E quanto mais pessoas escrevem, mais esse campo coletivo de manifestação se fortalece. Então escreva, declare, faça parte dessa energia em movimento, porque você não está apenas assistindo a um vídeo, você está co-criando uma nova história. E a próxima cena já está sendo escrita agora. Você não precisa mais correr atrás da riqueza. Não precisa mais se desgastar tentando entender como o dinheiro virá, de onde ele virá, quem vai te ajudar, qual número será sorteado. A verdadeira abundância não nasce do esforço cego, nasce da entrega consciente. Nasce da fé silenciosa que floresce mesmo quando o mundo ainda não mudou. A riqueza que você tanto sonha, a liberdade, a segurança, o conforto, a transformação de vida, já está vibrando perto de você. Já está se aproximando da sua realidade com passos silenciosos, mas certos. Porque você não está pedindo algo impossível, está apenas se reconectando com o que já é seu, por direito divino, com aquilo que sua alma já reconhece como verdade. O universo já começou a responder ao seu chamado. Sim, você foi ouvido. E se este vídeo chegou até você, se essas palavras encontraram um espaço dentro do seu coração, é porque sua hora chegou. Chegou a hora de parar de duvidar. Chegou a hora de parar de se esconder atrás de histórias antigas de escassez, de medo, de baixa autoestima. Chegou a hora de assumir quem você é. Um imã de riqueza, um criador de realidades, um canal direto entre o mundo espiritual e o mundo material. Chegou a hora de parar de mendigar migalhas e começar a viver como quem nasceu para multiplicar, expandir, manifestar milagres. Você não está aqui por acaso. Não é coincidência você ter assistido até o final. Isso é sincronicidade. Isso é confirmação. Isso é resposta a uma oração antiga que você talvez tenha esquecido, mas que o universo jamais ignorou. Quantas vezes você já pediu por um sinal? Quantas vezes em silêncio você disse, me mostra um caminho, me guia, me prova que eu posso? Pois então aqui está. Este vídeo, esta oração, esta vibração, tudo isso foi criado para você. Foi canalizado para que, neste exato momento, algo dentro de você acordasse. Algo ancestral, algo espiritual. Algo que nenhuma crise, nenhuma estatística, nenhum fracasso passado pode apagar. Você foi escolhido. E ser escolhido não significa que será fácil, mas significa que é possível, que já está escrito, que sua alma já está pronta. Você pode sentir isso agora. Talvez não saiba explicar, mas sente um calor, uma leveza, um brilho nos olhos. Isso é o seu campo vibracional mudando. É o seu eu futuro se aproximando. É o reflexo da riqueza se mostrando. E você não precisa forçar nada. Só precisa continuar nessa energia. Só precisa seguir ouvindo, repetindo, visualizando, sentindo. Só precisa manter sua frequência em sintonia com a abundância. O universo não escolhe pelo currículo, não escolhe pela conta bancária atual. Ele escolhe pela vibração, pela entrega, pela disposição em deixar para trás a velha identidade. E você já fez isso aqui hoje, ao repetir a oração, ao visualizar o prêmio, ao declarar que confia, você já está vibrando diferente. E o que vibra diferente, atrai diferente. Tudo o que está por vir, os sinais, os encontros, os impulsos, os números, já está sendo organizado. Mas atenção, você não pode mais se comportar como alguém que duvida, porque a dúvida é o atraso da manifestação. A dúvida interrompe o fluxo, mas a fé, a fé sustenta o milagre. E se você pensa que fé é algo cego, pensa errado. Fé é clareza, é visão, é aquela certeza silenciosa que diz, eu não vejo ainda, mas eu já sou. A verdadeira fé te faz andar como milionário antes mesmo de receber o prêmio. Te faz sorrir como quem já sabe, te faz dormir tranquilo, mesmo quando o externo ainda não mudou, porque quem manifesta, primeiro muda por dentro. O externo apenas responde. Então, a partir de agora você não busca mais o prêmio. Você caminha como quem já é o ganhador. Você acorda com gratidão. Você fala com presença. Você compra o bilhete com consciência. Você entra na lotérica como quem está cumprindo um ritual sagrado. E cada passo seu carrega uma energia nova. Você se torna a própria resposta que antes esperava encontrar fora. Você não está mais na frequência da escassez. Você não é mais a pessoa que pedia com medo. Agora você declara com autoridade espiritual.
porque você sabe que o universo trabalha com ordem, e a sua ordem foi feita, foi enviada, foi aceita. Agora é só questão de tempo, e tempo não é problema para quem já vive no agora. E já que o agora é tudo o que importa, eu quero te fazer um convite que vai além do engajamento, além da prática, além da técnica. Um convite de alma, um convite para você declarar, com todas as letras, com todo o coração, com toda a sua emoção: eu sou o escolhido. A riqueza já me encontrou. O prêmio é meu. Está feito. Escreva isso nos comentários, com todas as letras, como se estivesse assinando um contrato energético com o universo. E se quiser levar essa vibração para um nível ainda mais alto, escreva também: dás valor que deseja. Já está na minha conta. Estou pronto. Estou grato. Está feito. Não hesite. Não adie. Não fique esperando o momento ideal. Este é o momento. Aqui e agora. Este é o seu portal de manifestação. Este é o seu altar de afirmação. Cada letra que você escreve carrega sua energia. Cada palavra que você declara molda sua nova realidade. O campo já foi ativado. O canal já está aberto. E agora você não precisa mais correr atrás da riqueza. Ela está correndo até você. E no próximo passo desta jornada, vamos ainda mais fundo, porque a manifestação não termina aqui. Ela só está começando.